Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Crescer, amadurecer, conhecer da vontade de Deus, ser expressão dessa vontade. Por isso, nós precisamos ter uma convicção. Deus tem um plano, um propósito. Nós somos chamados não por causa do nosso mérito, não porque merecemos, mas porque recebemos o discernimento, tivemos o nosso entendimento iluminado, reconhecemos a graça de Deus e a essa graça nos submetemos, por meio da fé em Cristo Jesus. A salvação, a reconciliação com Deus, a vida eterna, não está no que nós fazemos, não está no nosso mérito, mas no reconhecimento da nossa plena, total, completa dependência de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 5, verso 27 e 28, podemos ler: Passado estas coisas, saindo, isto Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Dois aspectos importantes. Não se trata de mérito, não se trata de capacitação, não se trata de conhecimento do reino de Deus. Não se trata do quanto somos estudiosos, mas de ter o entendimento iluminado de compreendermos, de obedecermos, de largarmos tudo e de seguirmos Cristo. Nós precisamos entender estes aspectos. O reino de Deus não se trata da nossa formação e nem do nosso conhecimento e nem das nossas habilidades. Deus pode usar isso sem chama de dúvida, mas não somos chamados por causa disso. Somos chamados porque reconhecemos Cristo como Salvador, como Senhor. Temos a disposição de obedecer porque Ele nos iluminou o entendimento para buscar o conhecimento da sua vontade. Levantamos e seguimos, mas deixamos tudo para trás. Isto é muito claro no Evangelho. Não dá para viver o reino de Deus querendo viver segundo o pensamento natural. Somos chamados para uma nova vida, para uma vida com Deus que traduza, que revele, que manifeste sua glória entre os homens. Por isso precisamos abandonar todas as coisas. Precisamos deixar para trás toda uma forma de pensar, toda uma forma de agir, toda uma maneira de viver. E aprendermos a viver segundo aquilo que seja o ministério de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou e que nos conduz à maturidade para sermos seus imitadores. Por isso, ser discípulo de Jesus está relacionado em negarmos a nós mesmos, em tomarmos a nossa cruz, em seguirmos o modelo de Cristo. Não existe outra maneira. E este chamado, ele não está calcado em quem somos, nem no nosso mérito, nem na nossa capacitação, mas no reconhecimento da nossa miserabilidade diante de Deus e que precisamos dele para viver segundo a sua vontade, glorificando o seu nome. Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a vida eterna, a vida de Deus que nos é concedida por meio de Cristo Jesus. Quando nós nos submetemos, somos capacitados, isto sim, habilitados, sem chama de dúvida, pelo Espírito Santo, que vem habitar em nós. Ele derrama em nossas vidas da autoridade, ou seja, da capacitação de Deus para vivermos neste mundo como um filho de Deus. Mas precisamos entender que temos que amadurecer, crescer. Ou seja, precisamos deixar de pensar como uma pessoa natural e pensarmos como um ser espiritual que fomos feitos em Cristo Jesus. Fomos feitos nova criatura. Recebemos da vida de Deus, recebemos do Espírito de Deus, fomos capacitados, habilitados, recebemos a autoridade para rejeitar toda a paixão humana, ou seja, para deixarmos para trás como Levi fez e seguirmos o modelo de Cristo. Só assim viveremos na plena vontade de Deus, experimentando a verdadeira vida
e assim ajudando outros para que a Igreja expresse a vida plena de Deus, a plenitude de Cristo seja revelada por meio da Igreja ao mundo, para que o mundo possa conhecer a Deus, conhecer o Pai e ao Pai se submeter. Que a gente possa entender isso e que possamos encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, para que Ele seja louvado, glorificado por meio da Igreja, o corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos, a família de Deus. A gente precisa entender que não somos chamados por mérito, mas por causa da graça e do amor de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.